Eu espero que vocês estejam todos bem, né? Estou aqui gravando para vocês a aula dessa semana, tá certo? O título da nossa aula será Do Mundo Bipolar para o Mundo Unipolar, certo? Essa é uma aula remota de Geografia para o 9º ano do ensino fundamental. Então vamos comigo para a gente aprender um pouquinho mais, para a gente conversar, vamos lá. Fim da Guerra Fria e triunfo dos Estados Unidos. Pessoal, nas últimas aulas eu conversei com vocês, a gente trocou uma ideia sobre o processo que levou à Guerra Fria e que acabou, né, dando depois da Guerra Fria o domínio, a predominância econômica ao capitalismo e sobretudo aí aos Estados Unidos como grande potência mundial. Né? Então, quer dizer, os Estados Unidos, após a Guerra Fria, eles saem como a grande potência do planeta, em termos econômicos, militares, industriais, tecnológicos e até culturais, né? Basta ver os filmes que a gente assiste, né? Todos eles, ou a maioria deles, são feitos em Hollywood e que trazem a visão de mundo dos Estados Unidos, tá certo? Então, após a Guerra Fria, o mundo caminhou para um período de extremo domínio dos Estados Unidos, tá certo? Então eu falei para vocês que o mundo ele passava a ser multipolar. Eu também disse a vocês nas últimas aulas que alguns autores chegam a falar em mundo unipolar. Eu vou trazer novamente aqui essas duas visões, levando em conta que nessa aula a gente vai dar uma ênfase maior a essa perspectiva que diz que o mundo agora, no caso após a Guerra Fria, se torna um mundo unipolar, com uma grande potência econômica, no caso aí os Estados Unidos, tá certo? O ponto de vista que o mundo é unipolar coloca os Estados Unidos como a única grande influência na geopolítica mundial. O que é geopolítica, gente? É o modo como os países se relacionam uns com os outros. Então, segundo essa teoria, os Estados Unidos são o grande chefe dessas relações. Eles é que sempre saem se beneficiando e os outros trabalham, inclusive, para beneficiar os Estados Unidos, tá certo? Já o mundo multipolarizado, ele leva em conta as potências regionais e o protagonismo dos blocos econômicos, né? Que eu falei para vocês que depois da Guerra Fria, o mundo se organiza de uma forma diferente, né? Se nós tínhamos dois polos de influência, Estados Unidos e União Soviética, para esse ponto de vista multipolar, você vai ter agora o protagonismo regional. Então, por exemplo, na América Latina, quem é a grande potência? Nós, o Brasil. Aí você vai na África, você tem Nigéria, África do Sul, por exemplo, como grandes potências, Egito, Argélia e por aí vai. Aí você vai na Europa, você tem França, Alemanha, Reino Unido, Itália, são grandes potências naquele continente. Tá? Então, para essa teoria que a gente também tem que considerar, já que são dois pontos de vista diferentes, unipolar e multipolar, para multipolar, você tem aí a relevância, a importância dos países em seus continentes, as potências regionais e os blocos econômicos, que são o quê? São associações de países que procuram desenvolver acordos comerciais, procuram desenvolver tratados que facilitem a integração entre eles, certo? Então, essa tese do mundo multipolarizado também é válida, certo? Mas a gente vai dar ênfase nessa aula a tese que diz que o mundo passa a ser aí unipolar, só os Estados Unidos como grande potência. Opa, sim. Então é isso, pessoal. Os Estados Unidos emergem como hiperpotência mundial, certo? Que são capazes até de influenciar a forma como os outros países se relacionam entre si, certo? Então, por exemplo, os Estados Unidos têm na União Europeia um grande parceiro comercial, tem no Brasil também um grande parceiro comercial. Então, os Estados Unidos eles também surgem aí como um interessado no comércio mundial, no modo como as coisas são desenroladas. Ele surge como grande árbitro até, né, um grande juiz, entre aspas,
de conflitos mundiais. Você vê que os Estados Unidos, via de regra, tenta interferir em conflitos de alguma forma, alguns conflitos até que dizem respeito, perdão, aos seus interesses, e por aí vai. Tá certo? A gente vê, por exemplo, aqui na América do Sul, os Estados Unidos interferindo muito na questão da Venezuela, né? Então, a Venezuela, para quem não sabe, é um país que tem muito petróleo. Então, os Estados Unidos não querem somente a democracia pela democracia na Venezuela, eles querem também um regime que favoreça os seus interesses, favoreça acordos comerciais que deixem o petróleo mais barato, mais acessíveis a eles, mais acessível, perdão, aos Estados Unidos, certo? Já que ele precisa se deslocar em grandes navios para a Arábia Saudita e por aí vai. Então a Venezuela é bem pertinho dos Estados Unidos, então tem toda a questão do interesse comercial para baratear petróleo, para conseguir ampliar seu domínio político e por aí vai, tá certo? Terrorismo, né, pessoal? O terrorismo o que é uma ação terrorista? É uma ação que usa da violência, como eu coloquei aí para vocês na escrita, para atender interesses políticos, seja de grupos, no caso, nós temos aí a Al-Qaeda, por exemplo, muito conhecida mundialmente falando, pelos atentados do 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, né? Mas também pode ser terrorismo feito pelos próprios governos com as suas populações, para dominá-las, para mantê-las sob o seu controle, certo? Para que favoreça a continuidade de governos no poder de um país. Esse tipo de terrorismo é chamado terrorismo de Estado, tá certo? No Brasil nós tivemos terrorismo de Estado na ditadura militar. Pessoas eram perseguidas, torturadas, mortas por simplesmente defenderem uma ideia diferente de país, né? Então as músicas eram censuradas, as peças de teatro, as novelas. Então nós tivemos um verdadeiro controle ideológico do Estado por meio da violência, seja ela física, seja a violência de outras formas também, né? Tortura, violência simbólica, violência verbal e por aí vai. Então nós tivemos um período de 21 anos de ditadura militar, onde a gente não tinha tantos ou quase nenhum direito político de se expressar, de ter liberdade de expressão, e foi uma fase muito complicada para a população. Esse era o terrorismo de Estado, que nós podemos encarar como terrorismo de Estado, porque eram práticas aceitas por exemplo, por órgãos ligados aos governos, tá certo? Temos aí vários casos. O DOI-CODE, que era o mais famoso, as pessoas eram colocadas nesse pau de arara aí, né? Esse pau de arara você ficava, como esse rapaz está aí, praticamente de cabeça para baixo, e levava pauladas, choques, né? Chicotadas para entregar alguma pessoa que eles queriam procurar, que eles queriam achar, tá certo? E hoje em dia também, né, nós temos não um terrorismo institucionalizado, mas nós temos um excesso que beira o terrorismo, sim, certo? Nós tivemos recentemente aí em São Paulo, semana retrasada, eu acho que foi esse caso, a polícia chegou na periferia e vocês veem nessa cena aí o policial pisando o pescoço da senhora que está no chão aí, caída já, né? Indefesa, já não pode fazer mais nada, já está caída no chão. E o policial vai lá e pisa maldosamente no pescoço dela. Quer dizer, isso é uma ação muito excessiva, né? Muito desproporcional da polícia militar. No caso aí, eu não vou generalizar, é claro que os policiais em geral não são assim, mas coisas assim fazem a gente ligar o alerta, né? Para que mais excessos não sejam cometidos, tá certo? O 11 de setembro de 2001, que eu acabei de falar. O que é que foi o 11 de setembro de 2001, pessoal? Foi um atentado terrorista que ficou aí mundialmente conhecido, né? Eu lembro que eu tinha 10 anos aí nessa época. Eu estava chegando da escola e aí as pessoas na minha casa, ligados na Globo, né? No caso, as pessoas estavam com a TV ligada na Globo e só falava desse atentado. Isso era mais ou menos 11 da manhã,
né? E aí o pessoal estava muito alarmado na minha casa, dizendo que ia ter até uma terceira guerra mundial. Não tivemos uma terceira guerra mundial, mas tivemos guerras que mataram muitas pessoas também, certo? Decorrentes desse dia aí. O que é que foi o 11 de setembro? Terroristas árabes sequestraram 2 aviões, certo? E forçaram no caso, conduziram esses aviões para que eles colidissem com essas 2 torres aí que eram chamadas torres gêmeas, porque elas eram bem parecidas uma com a outra, né? E aí eles se chocaram com as torres, né? Todo mundo morreu, é lógico, e também as pessoas que estavam trabalhando aí, porque aí também era um grande centro comercial, tinha muitas lojas, escritórios e por aí vai. Tinha muitas pessoas trabalhando e muita gente morreu nesse dia. E as pessoas que conseguiram escapar ficaram com muitas sequelas, porque inalaram poeira, inalaram produtos tóxicos e aí comprometeram o pulmão e por aí vai, né? Muita gente também morreu depois em decorrência desses problemas lá nos Estados Unidos, tá certo? Então isso aí chamou a atenção do mundo. O Jornal Nacional, na época, só falava nisso durante vários e vários dias. Foi uma coisa realmente chocante, pela forma como aconteceu, onde aconteceu, que era no centro do capitalismo do mundo, que são os Estados Unidos, e em um dia de muito trabalho, as pessoas estavam trabalhando, né? E isso daí realmente modificou a relação dos Estados Unidos com o mundo, no caso, depois daquela fase de fortalecimento, né, no pós-Guerra Fria, tá certo? E aí surgiu, pessoal, a doutrina Bush. Por que doutrina Bush? Esse senhor que está aparecendo centralizado aí na foto de vocês é George W. Bush. Ele foi presidente dos Estados Unidos durante alguns anos e ele era o presidente nessa época do atentado de 11 de setembro, lá em Nova York. O que foi que ele fez para dar uma resposta a essa ação terrorista, né? Ele decidiu tomar as rédeas do conflito e mandar tropas para caçar terroristas, invadindo países, matando até inocentes, né, pessoal? Então isso foi um problema realmente muito sério. E esse pensamento, esse modo de agir, esse modo de tomar decisões sem consultar a ONU, que é o órgão de paz mundial, né? Que rege todos os conflitos do mundo, que tenta colocar panos quentes ali nos conflitos entre os países e por aí vai. Essa forma de tomar posturas de guerras ficou conhecida a partir de então como doutrina Bush, que era a guerra preventiva, ou seja, é uma guerra para prevenir, entre aspas, no caso isso aí era uma falácia, né, para prevenir outras guerras, outros conflitos. E unilateral, porque a tomada de decisão da guerra é só do lado dos Estados Unidos. Só os Estados Unidos declaram guerra aos outros países. E os outros países, por sua vez, não tem muito o que fazer, porque o poderio militar dos Estados Unidos era muito grande. É muito grande ainda. Né? Então, contra qualquer país que represente ameaça aos Estados Unidos. Então, isso ficou marcado, foi realmente um acontecimento extremamente traumático para a humanidade na época. Então isso causou um colapso, né, na questão dos países, as suas organizações de segurança interna e por aí vai. Essa imagem que vocês estão vendo, que é uma imagem forte, né, é uma foto do assassinato de um brasileiro em Londres nessa época. Você sabe que, no caso, a União Europeia e os Estados Unidos são grandes aliados da União Europeia, né? Os Estados Unidos e a União Europeia são parceiraços comerciais, um é muito amigo, muito aliado do outro. E nesse cenário aí, né, pessoal, o brasileiro Jean Charles de Menezes, que morava em Londres, trabalhava lá em Londres, ele estava indo para o trabalho certo dia. E ele estava com fones de ouvido, não conseguia, né, escutar o mundo lá fora por um tempo. E aí ele estava no metrô, e aí a polícia de Londres fez uma espécie de vistoria, né, para ver se tinha terrorista
lá naquele metrô, naquele trem. E ele não escutou, ele não ouviu quando os policiais pediram para ele parar. Ele estava no corredor, andando no corredor, e ele não escutou. E aí, quando ele não escutou, os policiais entenderam, perceberam, tiveram a ideia de que ele era terrorista. E aí abriram fogo contra ele, atiraram nas costas dele, mataram, né? De uma forma covarde. Né? O cara estava indo para o trabalho e acabou sendo morto por terrorismo de Estado, caracterizado aí na figura da polícia, naquela época, naquele contexto mundial, né? Como um efeito colateral desse clima que se criou no mundo, desse clima de Estado vigilante, Estado policial. Ah, tudo pode ser terrorismo, certo? E aí as guerras do Iraque e do Afeganistão, que foram também efeitos dessa doutrina Bush, que eu acabei de mostrar para vocês. Né? Então o Iraque e o Afeganistão, por acaso, principalmente o Iraque, tem e tinha muito petróleo. Né? Então a invasão ao Iraque, junto com todo o desgaste político com o mundo, com países, certo? Causou aí uma enorme tragédia no país, né? Muita gente inocente morreu, certo? Então tem um filme que no Netflix, inclusive, que fala sobre isso. Se vocês quiserem, deem uma assistida em Sérgio, que é até com um brasileiro, esqueci o nome dele, que faz Tropa de Elite, Capitão Nascimento da Tropa de Elite, Wagner Moura. Né? Então, se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, eu recomendo que vocês assistam Sérgio no Netflix, um baita de um filme. Né? Então, nessa época aí da guerra do Iraque, né, os Estados Unidos simplesmente mandaram as pessoas evacuarem a cidade e bombardearam Bagdá. Isso no dia do meu aniversário, olha só que coisa triste, né? Dia 20 de março de 2003, certo? Começou aí a guerra do Iraque, tá? Então foi uma caçada terrorista, uma ocupação em um país que tinha uma base muito forte da Al-Qaeda, né? E também tinha um governo que era hostil aos interesses dos Estados Unidos, que no caso era aí do Saddam Hussein, que também era um outro ditador muito sanguinário, matou muita gente, né? E esse conflito aí acontece e reorganiza, na perspectiva dos Estados Unidos, o Iraque, né? Mexe na vida política do país, os Estados Unidos começam a tomar conta do Iraque e aí vai dar continuidade a essa política antiterrorismo, a doutrina Bush, caçar terroristas e por aí vai. E hoje, né, pessoal, os Estados Unidos e o seu domínio, ele está posto em causa hoje, está sofrendo uma extrema prova de resistência, né? Porque hoje em dia você tem, por exemplo, a guerra comercial. Quem é esse aí da foto que está com o Donald Trump, né? Donald Trump, para quem não sabe, é o presidente dos Estados Unidos. E esse aí é o Xi Jinping, que é o presidente da China. A China é um país que representa uma ameaça ao domínio dos Estados Unidos hoje, porque a China cresce muito rápido e muito por ano, certo? Então cresce mais do que os Estados Unidos. E você vê que a população chinesa também é muito maior do que a dos Estados Unidos, então a produção de riquezas tende a ser maior, a industrialização está em pleno processo de crescimento, certo? E os Estados Unidos estão diminuindo o seu domínio comercial no mundo e também político, de certa forma, né? Ninguém mais acha que os Estados Unidos são os donos da razão como se respeitava antes, né? E a pandemia veio em um momento crucial, certo? A pandemia pode trazer novos rumos às disputas geopolíticas no mundo e pode, por que não, daqui a algum tempo, inverter esse cenário comercial, colocar a China em primeiro lugar e os Estados Unidos perderem a sua liderança. Mas isso não quer dizer, né, pessoal, essa coisa de que a China inventou a pandemia, isso é uma falácia. O vírus não é criado em laboratório, isso já foi comprovado. O vírus surgiu, como qualquer vírus, na natureza, né? E se proliferou no ser humano, tá certo? Então, essa coisa de que a China inventou o vírus, não, o vírus ele surgiu
primeiro na China, mas não foi intenção da China fabricar vírus, nem fazer vírus para matar muita gente, até porque seria muita burrice da China provocar uma pandemia, matar milhares, milhões de pessoas no mundo, sendo que ela tem muitos parceiros comerciais, por exemplo, na América Latina, principalmente aí no Brasil, e não é seguramente da intenção da China perder seu mercado consumidor para a pandemia do coronavírus. Então, essa questão de China inventou o vírus, não, isso aí é falácia, tá certo? Então, cuidado nessas interpretações, via de regra do senso comum. Então, as incertezas no futuro, e os Estados Unidos internamente, eles são um país muito problemático, muito complexo, muito desigual, certo? As questões raciais estão em evidência, né? O caso do George Floyd ficou mundialmente conhecido, um segurança negro que foi abordado por um policial e o policial acabou apoiando o joelho no pescoço dele durante mais ou menos 9 minutos, né? Ele agonizou, disse que não conseguia respirar e can't breathe, né? Não posso respirar. E ele acabou falecendo em decorrência desse abuso de poder do policial branco, né? Uma sociedade rica, maior potência mundial, mas racista, desigual e problemática, né? Nós temos um país que teve escravidão, como o Brasil também. Então, a relação de brancos e negros nos Estados Unidos é muito desigual ainda, assim como no Brasil, né? Nós temos naquela sociedade um racismo muito presente ainda, por parte da elite da supremacia branca dos Estados Unidos, tá certo? Bem, gente, então é isso. Reflitam no que foi dito aí, certo? Reflitam nesses conteúdos, né? Questão do domínio dos Estados Unidos, as suas contestações, seus contrastes, suas contradições, certo? E pensem um pouquinho na questão do futuro do mundo, como ele se põe. Tá bom, gente? Eu vou ficar à disposição de vocês. Para qualquer dúvida, eu coloco um questionário na plataforma e mando para o grupo de vocês, tá certo? Então se cuidem, um grande abraço e tchau, tchau.